Então, dando continuidade ao tema, né, do vídeo passado, que a gente estava falando sobre os porquês de eu gostar de andar em cemitério, de frequentar cemitério, de visitar os cemitérios, eu acho que é inevitável a gente falar um pouco sobre a morte. O cemitério é o lugar dos mortos, né, a última morada. E existe, né, essa mística da morte ser uma coisa muito ruim. E por isso até as pessoas evitam, né, de frequentar os cemitérios, evitam de até, de, enfim, cumprir algum preceito religioso, porque ou tem medo, ou criou-se um tabu familiar. É que eu tenho uma visão um pouco diferente disso. E eu sou uma pessoa que sempre fui um buscador espiritual. Porém, o tema morte é um tema que me atormentou muito durante muito tempo. Eu sempre ficava, né, imaginando as coisas, desde pequeno. E eu cresci dentro da religião católica, né? Então eu ficava imaginando como é que seria esse paraíso, eu ficava imaginando como é que seria esse dia do juízo, eu ficava imaginando uma série de coisas. Perguntava para algum orientador, perguntava para algum padre, e baseado naquelas respostas eu imaginava as coisas. E aí quando eu comecei, né, e assim, a vontade de ir no cemitério sempre teve, tá? Isso aí apesar das buscas religiosas, isso é uma coisa meio separada. É aquela curiosidade mórbida mesmo. Só que uma coisa está vinculada à outra. E em 2000, olha, eu vou falar, eu sei exatamente o dia, eu sei a época, eu sei o contexto de vida que eu estava. Né? Apareceu uma religião para mim, tá? Uma religião que o próprio codificador não trata como religião, mas aqui no Brasil ela é uma religião, talvez seja a terceira maior religião cristã que a gente tem, que é o Espiritismo. E quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e assim, eu me converti ao Espiritismo baseado num sonho, tá? Eu fui muito impactado emocionalmente por um sonho. E, obviamente, quando a gente fala de Espiritismo, a gente lembra de espírito, a gente lembra de mediunidade, a gente lembra de comunicação com as pessoas que já partiram. A gente fala de continuidade. Aquilo ficou na minha cabeça, e ainda mais somado à emoção que eu estava, eu fiquei um tempo nessa vibe emocionada de verdade, cara. Eu tive um sonho com o Chico Xavier, né? E olha, eu consigo contar nos dedos da mão, de uma mão, as experiências impactantes que eu tive na vida desse jeito. O Chico, é engraçado que ele não falou nada no sonho. O sonho foi o seguinte: eu estava passando por um momento de turbulência, e isso foi pós-Big Brother, foi em 2006. Obviamente que eu já conhecia alguma coisa dele, obviamente que, né, ele já tinha morrido, ele morreu em 2002. Então você ouve falar, você conhece, você, né, já viu uma coisa, uma mensagem e tal, recebeu um panfletinho e já viu livros, etc, etc, etc. Mas eu nunca tinha me aprofundado naquilo, eu nunca tinha, né, lido nada a respeito. E aí eu sonhei um belo dia, cara, que eu estava num lugar. Era e para mim, assim, esse lugar se assemelhava muito a um parque que tinha perto de onde eu morava na Itália, né? Era chamava Parque Sempione, lá em Milão, e a rua do parque, assim, com aqueles pedregulhinhos bem pequenininhos, a grama bem aparada e um banco de cor verde. Eu não me lembro a textura do banco, mas era um banco confortável, embora fosse um banco de praça, né? E tinha uma vegetação atrás, assim. E aí eu vi um senhor sentado ali naquele banco,
E, bicho, eu não sei por quê. Eu fui andando na direção dele, e eu sou um cara que, né, sou bicho do mato. Se eu vou numa praça para sentar num banco e tem um cara sentado, eu vou a 10 quilômetros de distância, né? Vou ficar perto do cara. E nesse caso, eu fui andando na direção do banco, me sentei, e aí eu olhava pro cara. Ainda tem essa, né, essa indiscrição. Eu estava sentado do lado e eu ficava olhando para ele assim. Ficava olhando, aí ele olhou para mim, e eu olhava para ele, e eu falava, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Eu conheço ele de algum lugar. Eu pensava, né? E ele com um casaquinho de. Era um azulzinho, meio cinza, assim. E eu olhava para ele e falava, nossa, de onde que eu conheço o senhor? E de repente, cara, eu falei, caramba, o senhor é o Chico Xavier. Aí ele sorriu para mim, bicho. Olha, já começo a ficar arrepiado, cara. Já começo a ficar arrepiado, já começa, o coração já começa a até bater diferente. Toda vez que eu falo desse sonho, cara, já tem sei lá quantos mil anos, toda vez eu tenho essa sensação. Quando eu falei, o senhor é o Chico Xavier, e ele sorriu, sem brincadeira. Era como se uma. Aí parecia que a gente estava meio de frente, mas era meio de lado, de frente. Parecia que saía alguma coisa dele, que eu não sei o que que é. Não era uma vibração sutil a ponto de ser imperceptível de forma tátil. Ela era perceptível. Ela era perceptível na forma de calor e na forma de uma densidade que eu não sei explicar. E aquela coisa saía do peito dele e entrava no meu peito. E, bicho, quando entrou, começou a entrar, mas não era luz, eu não via uma luz saindo. Era alguma coisa que eu não sei o que que é. Aquilo entrando, eu comecei a ficar com a sensação de que eu estava sem ar, mas não era uma sensação ruim, de apneia, de nada. Era como se eu tivesse assim regurgitando alguma coisa. E aquilo entrava, e aí eu queria falar, a voz não saía mais. E quando eu consegui colocar alguma coisa para fora, eu comecei a chorar, bicho, a soluçar, a soluçar, a soluçar. E aquilo vinha de dentro, parecia que eu estava vomitando um choro, né? Porque lá em casa também tem tempo para você fazer essa, esse esclarecimento. Lá em casa a gente não podia chorar muito, sabe? Eu sei que é uma coisa meio, né, folclórica, assim, mas meu pai, ele era uma pessoa que falava que homem não podia chorar, que homem não podia, né, a gente só podia chorar 3 vezes na vida. E uma delas é quando nasce. Então, só tinha duas. Só que eu chorava quando era pequeno, obviamente. Mas ele sempre repreendia quando, sempre me repreendia quando eu chorava. Então, eu me habituei a não chorar tanto, a não expor emoção, né? E naquele dia do sonho, parecia que todos os anos de repressão, de pranto, foi colocado para fora, de modo que eu tentava falar com ele, eu falava, mas eu só chorava, mas assim era um choro e a sensação do meu rosto, assim, parecia que estava tudo amortecido e eu chorava, chorava, chorava. E não era um choro de tristeza. Também não era de alegria, obviamente. Era um choro de emoção. Era uma emoção que, olha, eu vou te ser sincero, eu não me lembro de ter sentido nunca na vida uma emoção de tal natureza. Talvez quando o meu filho nasceu, mas foi diferente, né? Essa emoção que eu senti nesse dia era uma emoção. Quando meu filho nasceu, a emoção que eu senti foi uma emoção de um dia, ver ele, de receber ele. Aquele choro do sonho
foi uma emoção de décadas. E eu não sei quantas décadas. E comecei a chorar, 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 chorar. Continuei chorando, continuei. Aí ele colocou a mão assim em mim e falou: calma, meu, calma, bicho. Aí que eu chorei mais. Comecei a chorar mais, mais. E eu tentava, sabe, falar, e eu não conseguia. Eu falava, isso aí, chorava, chorava, chorava. Aí a janela estava entreaberta, assim, e eu acordei. Por incrível que pareça, eu não consegui falar uma palavra com ele, mas eu acordei por um motivo, cara. Eu comecei a sentir frio no meu pescoço, na minha nuca. Cara, quando eu passei a mão, assim, o meu cabelo estava molhado de lágrima, bicho. Aqui, a lágrima ia escorrendo para baixo, né? Quando eu estava deitado, eu pegava no meu cabelo estava molhado. A fronha do meu travesseiro estava molhada. E eu levantei e falei, cara, que é isso, bicho? Que aconteceu, né? Aí eu enxuguei assim meu rosto e eu estava num estado de emoção. Isso foi 2006, né? O YouTube era incipiente naquela época ainda. Eu falei, eu preciso ver quem é esse cara. O que é esse cara? Eu preciso conhecer a vida desse cara. Já levantei e fui para o escritório. Entrei no computador, comecei a procurar vídeo dele. Cara, eu vi um vídeo dele. Bicho, comecei a chorar de novo. Comecei a chorar de novo. Ia passando o vídeo e eu chorando, cara. E eu fiquei nesse estado. Toda vez que eu lembrava dele, me vinha lágrima nos olhos. Eu fiquei nesse estado por dias, um estado muito mexido. Aí eu falei, não, alguma coisa tem aí, cara. Alguma coisa aconteceu. E aí eu fui, né, à Federação Espírita, conversar com alguém lá. Não fui muito bem atendido, assim, da forma como eu gostaria, né? Aí comecei a frequentar primeiro um centro ali de uma psicóloga, que uma psicóloga minha, amiga minha frequentava, lá na Ipiranga, mas era muito longe, né? Então, aí eu achei um centro mais perto, comecei a frequentar, ele era afiliado na federação, fiz todos os cursos e aí começou a minha jornada dentro do espiritismo. Quando a gente fala de morte, né, a gente acha que, no fundo, é um medo muito grande que a gente tem. Talvez seja o grande impulso, junto com alguns impulsos instintivos, esse tema ele gera alguma força dentro da gente, muitas vezes negativa. O medo da morte faz com que a gente faça algumas escolhas equivocadas, inclusive. Apesar de ser a única certeza que a gente tem, única, né? A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai acontecer. E a gente passa a vida fugindo disso, né? A gente passa a vida tampando o sol com a peneira. Eu sei dizer que esse sonho não mudou a minha relação com a morte imediatamente, mesmo porque eu não conseguia pensar nas coisas. Eu só conseguia sentir uma emoção, tá? Mas quando eu comecei, né, a estudar, a ler, as coisas foram sumindo. A minha preocupação, medo, toda aquela insegurança que eu tinha com o fim, com a finitude, foi se dissipando, foi se dissolvendo. E eu passei a ser um convicto, mas convicto, eu não tenho dúvida disso, de verdade. Eu não tenho dúvida que existe uma continuidade, que existe um depois. Eu posso dizer que esse processo todo
não mudou a forma como eu encaro a morte, tanto quanto mudou a minha forma de viver. É, é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. O que mais? Não custa, né, lembrar que se você puder, se você quiser, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, manda perguntas, divulga para os amigos. É bom para o nosso canal crescer, a gente poder, né, levar mais temas. Mandem perguntas, mandem sugestões, e é bom para o canal crescer e a gente ampliar o alcance. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.